Eu sei que a presença de vocês aqui nessa noite chuvosa se deve a esse acontecimento do estado do Pará, na Amazônia, que eu acho que se move pendularmente entre a desmemória e a antimemória. Ou não é lembrado, ou é mal lembrado. E quando lembrado, em geral, o entendimento é distorcido. No ano passado, a data de aniversário oficial da cabanagem, 7 de janeiro, o movimento completou 180 anos. Era uma data redonda que poderia servir de motivo, de inspiração, para que o poder público, as instituições de conhecimento, de saber, da universidade, das escolas, atraíssem a população de Belém, do Pará, e talvez até ecoassem nacionalmente ou internacionalmente, porque a cabanagem é um ponto no vazio, é um vácuo na história brasileira. Eu, nesse suplemento que eu fiz sobre a cabanagem, o único que foi produzido na data, o Liberal, como sempre, em cima do lance, 8 meses depois, fez o suplemento que era, evidentemente, uma tentativa de não passar em branco, feito às pressas. E eu não me orgulho de ter sido o único, não. Eu fico triste que um movimento social desse porte permaneça esquecido e ignorado. Vamos dizer que é uma patriotada de humor negro, querer que a cabanagem tenha a importância que teve. Mas, se ela ocorresse hoje, ela durou 5 anos, de 1835 a 1840, se ela acontecesse nos nossos dias, ela teria provocado a morte de 2 milhões de pessoas. Na época, 20% da população da Amazônia desapareceu. Alguns povoados, vilas, até mesmo cidades, sumiram do mapa, porque a população toda foi morta. Morreu, fugiu. Então, dos 150 mil habitantes da província do Grão-Pará e Rio Negro, 30 mil morreram na cabanagem. É um número grandioso. Poucos movimentos na história da humanidade têm essa dimensão tão trágica, tão fatal quanto a cabanagem. Por si só, por esse número, ela não podia estar fora dos compêndios de história que são oferecidos, ou submetidos, ou impostos aos estudantes. E os estudantes não conseguem nem chegar a esse número. 2 milhões de mortos. O Brasil, a cada ano, no trânsito brasileiro, morrem 50 mil cidadãos, o que equivale a todas as baixas militares dos Estados Unidos na guerra, na Segunda Guerra que eles perderam, depois da Coreia, que foi no Vietnã. E tem no cemitério de Arlington, em Washington, tem a parte reservada aos heróis da Guerra do Vietnã. Os heróis da cabanagem estão naquele monumento no entroncamento que hoje é ponto de encontro de pessoas desvalidas, mendigos, criminosos, e que as pessoas passam rapidamente sem ter a mínima noção, mesmo porque aquilo está no formato de concreto que parece refratário à dimensão humana. Então, a cabanagem, quando ela é lembrada, ela se transforma em carnaval. Então, a aldeia cabana, essa péssima construção para o carnaval, porque as pessoas não conseguem ver os passistas passarem dançando, ela é a carnavalização da cabanagem. Como tudo na Amazônia é distorcido, porque esta é uma região de destino, não de origem. O destino do colonizador. O colonizador sabe o que quer, impõe o que quer, e a Amazônia é obrigada a se submeter. A cabanagem não foi um raio que estourou subitamente. Há um processo, e esse processo vem desde a instalação do Império Português, que às vezes as pessoas não se lembram, mas o Império Português durou 500 anos e atingiu a Ásia e a África. A gente vai em alguns lugares da Ásia e da África onde se fala o português de Portugal.
Desde o momento em que o Império Português se estabeleceu no Brasil, ele teve dois eixos centrais em Minas, com o ouro que impôs o Império Britânico via Portugal. A City de Londres funcionava com o ouro do Brasil e a Amazônia como uma reserva estratégica e geopolítica. Por isso é que o Pedro Teixeira, em 1637, fez aquela viagem fantástica com 2.000 pessoas na expedição, subiu e desceu o Amazonas todo e chegou ao Pacífico. Se o Pedro Teixeira falasse inglês, Hollywood o teria transformado num grande herói mundial, que ele não é, porque nós não conseguimos ter uma dimensão universal. Mas o Pedro Teixeira fez aquilo que o Império Português mostrou, a sua sabedoria estratégica. Enquanto estava sob dominação portuguesa, entre 1580 e 1640, Portugal vivia sob o jugo da Casa Imperial, Casa Real Espanhola, ele já dilatou as fronteiras. E Portugal passou a dar à Amazônia uma importância que a Amazônia ainda não tinha, mas também não era a terra vazia que se costuma dizer. Tanto que algumas culturas comerciais já começaram a ser desenvolvidas na colônia e toda essa tese que uma parte da esquerda sempre cultivou sobre o feudalismo no Brasil ou na Amazônia, isso é uma falácia, é uma fantasia, não é uma verdade. Embora em bases pequenas, o capitalismo comercial, o capitalismo mercantil, ele se estabeleceu desde a origem do Brasil. Nós não temos feudalismo, nunca tivemos. E isso é importante, por um lado, porque o Brasil tem relações de troca com o mundo, e ruim, por outro lado, porque essas relações jamais favoreceram o Brasil e nós estamos vendo num ciclo novo, do qual nós não temos a dimensão. Nós ficamos falando da época da borracha, da época da Belém, da Belle Époque. A época atual do ciclo do minério já é muito maior, muito mais grave e complexa do que a da borracha, e nós não nos damos conta. Do nosso centro, do nosso coração, que é Carajás, sai todos os dias o maior trem de cargas do mundo, com 4 quilômetros de extensão, com 340 vagões, que percorre 875 quilômetros 12 vezes por dia. 12 composições fazem essa viagem todos os dias, levando minério de ferro no valor de 30 milhões de dólares por dia. Então, nós não temos a dimensão da contemporaneidade de cada etapa da história da Amazônia. O padre Antônio Vieira, que também foi uma personalidade fantástica, que estava do lado errado, ele devia estar do lado da Holanda, estava do lado de Portugal, ele, em vez de estar no império ascendente, ele estava no império decadente, porque a retórica dele, a importância, a figura humana do padre Vieira, era típica de um império em ascendência. Ele disse, e essa é uma das causas da insatisfação que levaria à explosão da cabanagem, que as pessoas do lugar governariam melhor do que as enviadas pela metrópole em Lisboa, porque se tivessem lucro, elas aplicariam na própria terra, e elas, conhecendo as pessoas, administrariam melhor a província, a colônia. E uma das causas da cabanagem foi a tirania dos enviados da metrópole, dos governadores gerais e dos capitães, chefe do comando civil e o chefe do comando militar. Sempre, mesmo quando eram iluminados, eles não deixavam de ser déspotas. E uma das formas de despotismo mais cruel adotada foi a escravidão. Nenhum país foi tão escravagista quanto o Brasil, nem os Estados Unidos. A escravidão foi uma mácula tão profunda e duradoura que gerou um poeta como o Castro Alves, que é a melhor poesia contra a escravidão que o ser humano já produziu, na minha opinião. Então, essa escravidão era feita pelos jesuítas, como a principal ordem religiosa, de uma forma que, para os intelectuais de hoje e de sempre,
tinha um componente que deve causar um pouco de perplexidade. É que os jesuítas, embora fossem exploradores, embora utilizassem a mão de obra de uma forma servil, eles tinham um componente de carisma que garantia a sua dominação, a aceitação da sua dominação. E a forma da reação era uma forma sutil, ela não era da revolta contra o jesuíta, por esse componente espiritual, carismático que eles utilizavam. Um dos exemplos está bem aqui pertinho, na igreja de Santo Alexandre. Na igreja de Santo Alexandre, os jesuítas permitiram que os nativos, os índios, criassem. É uma das raras igrejas em que os índios são arquitetos. Muito mais respeitados pelos jesuítas do que pela autoridade da cultura que restaurou a igreja e a desnaturou. Transformou uma igreja pública, uma igreja de rito, num local de cerimônia de casamento da socialite. Então, os jesuítas, não havia forma do Estado competir com eles por essa carisma que eles utilizavam para dominar os índios, e que provocou um dos fenômenos mais incríveis da cultura nacional, que é o sincretismo. A gente não sabe onde começa a religião dominante e onde começa a reação à religião dominante pelas formas sincréticas de manifestação do povo. E, por isso, a cabanagem começa no dia 7 de janeiro de 1835, com o disfarce de uma festa. A análise das festas populares, ela é também a análise da revolta popular. A água ardente, como eles grafavam na época, era o combustível das festas que começavam religiosas e terminavam inteiramente pagãs e em revoltas, que tem uma tradição mundial da festividade, como prova a Revolução Francesa. Então, quando o último déspota esclarecido de Portugal, aquele estadista, o último estadista do Império Português, o Marquês de Pombal, resolve transformar a Amazônia, consolidar a Amazônia como o reduto onde o Império Português sobreviveria. Ele já não tinha mais dúvida que Portugal era pequena demais para dominar o Brasil da Europa para cá. E ele definiu a Amazônia como o último reduto português. E nessa época em que Belém era uma cidade inteiramente provinciana, arcaica, pobre, ele construiu os palácios, que hoje ainda constituem um dos grandes atrativos turísticos da cidade. Palácios e igrejas que significariam a vanguarda do Estado como organizador da sociedade. E que, naturalmente, brigou com os jesuítas e os expulsou daqui. E, para substituir as missões religiosas, ele criou o diretório. E o diretório é a forma laica da exploração da mão de obra, sem o componente atenuante, amortecedor do carisma. E o resultado, as revoltas. É o ciclo das revoltas. O trabalhador, seja índio, seja negro, e é bom situar a pregação dos jesuítas, sobretudo do Antônio Vieira, contra a escravização do índio e a tolerância à escravização do negro. Há um certo tipo de interpretação histórica que abstrai a cada etapa da vida e julga tudo pelo denominador comum da sua própria época. Uma vez eu participei de um debate que as pessoas execravam o Padre Vieira como um escravista dos negros, sem ver o momento em que ele estava vivendo. O Padre Vieira fez pregações em todos os lugares onde ele foi, contra os governos locais e certas vezes contra o governo central de Lisboa. E, eventualmente, ia preso, mas geralmente era respeitado. Aqui, ele nunca pregou contra o governo local. É da tradição da Amazônia, até hoje, infelizmente, um grau de violência incrível. Eu escrevi no meu blog hoje um artigo sobre os sequestros, e está provocando uma reação da corrente de direito, das garantias dos direitos humanos, sobretudo, em tese e teoricamente, sobre a frequência dos sequestros em Belém, em que o sequestrador retém uma pessoa sob ameaça, em geral, de um revólver, aí pede que venha a mãe, a namorada, o periquito, o papagaio, e a pessoa fica sob
inteiramente submissa e inerte diante da ameaça do sujeito virar, puxar o gatilho e a matar pelo azar dela ter passado naquele momento, naquela circunstância. E não tem mais nenhum domínio sobre sua vida. A negação da vida é uma constante na Amazônia. A violência é brutal. Nós somos a 26ª cidade mais violenta do planeta e nós somos o estado mais violento nas relações entre os homens no meio rural. Essa violência, ela vai comprimindo o cidadão. E nós temos uma elite horrivelmente dissociada dos interesses coletivos e da identidade, seja regional, seja nacional. Uma elite voltada para si mesmo. E que nós todos estamos tendo a oportunidade única de vermos colarinhos brancos presos. E, felizmente, há uma corrente do direito que considera a formalidade uma formalidade, quando ela está num conjunto de pesos e contrapesos, em que a formalidade geralmente é uma forma de escapar da condenação, da justiça, da verdade. Então, nós somos uma geração privilegiada por, de uma maneira ou de outra, estarmos vendo pela primeira vez os empreiteiros que se tornaram donos do país a partir da era do Juscelino Kubitschek, com Brasília, deixarem de ser os mais iguais dos brasileiros. Então, essa violência, ela abstraiu as mudanças políticas. Em 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal e a adesão foi feita no dia 15 de agosto de 1823, 2 meses depois que os autores da solenidade, os organizadores da adesão do Pará à independência, haviam reprimido os patriotas que queriam a independência, matando alguns, deportando outros. E esses mesmos cidadãos, autores da repressão contra aqueles que se expuseram, sem qualquer acerto prévio, na proclamação da independência do Brasil, eles estavam no palácio construído a mando do Pombal, no século XVIII, estavam lá para fazer a ata da adesão do Pará à independência. É claro que essa adesão não foi real. Essa adesão manteve os mesmos personagens. E, para azar dos dominadores, o comandante das armas, que era o chefe militar, era um português extremamente radical, José Maria de Moura, que continuou a perseguir os brasileiros exatamente como ele vinha fazendo antes dessa ata de declaração da adesão do Pará à independência. E os enviados do Rio de Janeiro não discrepavam em nada dos enviados de Lisboa. A situação continuava a mesma. Todo o período entre 1821, quando surge o primeiro jornal no Pará, o Paraense, do Felipe Alberto Patrone Martins Maciel Parente, nome espanhol, espanhol que tem esses nomes longos. Quando o Patrone faz circular o Paraense, que circula sob o domínio dele pouco tempo, porque ele rapidamente é preso e deportado. E a carreira do Patrone, ela mereceria, se nós tivéssemos apreço pela nossa cultura, se nós conhecêssemos quem nós somos, mereceria realmente uma grande biografia. Ninguém sabe como era o rosto do Patrone. Não tem nada sobre a imagem física dele. E ele foi para Lisboa, como a elite brasileira ia, estudar em Coimbra, e foi um aluno brilhante em Lisboa. Voltou quando, depois da Revolução do Porto de 1820, que transformou Portugal numa monarquia constitucional, não mais numa monarquia absolutista, ele voltou para o Pará para vir surfar na onda em que o Pará se tornaria constitucional, como Portugal, sem se desligar de Portugal. Só essa posição do Patrone já exigiria um estudo sério, mais sério mesmo, com o que nós não estamos acostumados a fazer, para ver em que ponto ele era oportunista e em que ponto ele era vanguardista.
Ele podia ser um mero oportunista, ir para as cortes como deputado, como ele foi. Mas podia ser um vanguardista. Ele fez o cálculo pragmático da situação e verificou que a independência, naquele momento, não era possível. E, se fosse possível, era apenas um ato formal, como acabaria sendo. E, diante do rei e na corte, ele ofendeu o rei. Fez um discurso violentíssimo de corpo presente contra o rei. E, naturalmente, foi expulso da sessão. E, a partir daí, começa a desgraça. Um dos primeiros textos que eu fiz no jornalismo foi sobre ele. Eu sabia nada sobre ele. E fui fazer uma pesquisa na Biblioteca Pública, que naquela época acumulava função com o Arquivo Público na Campos Salles, e descobri como era surpreendente, maravilhosa, curiosa a vida desse cidadão. Mas todos diziam que ele era louco, porque realmente ele, no final da vida, ele inventou uma geometria política que era um ensaio ensandecido. Mas, ao mesmo tempo, ele escreveu uma poesia sobre os 365 janelas do seminário, que era de uma ironia terrível contra a elite paraense. Essa que sai nos domingos em todas ou em tudo. Da época. Ainda não tinha esses jornais naquela época. Não sei se felizmente ou infelizmente. Então, o Patrone, ele exemplifica a dificuldade do intelectual crioulo. A Espanha criou o intelectual crioulo. A primeira Universidade das Américas foi espanhola 4 séculos antes da primeira Universidade brasileira. 4 séculos. Não estou falando da Universidade Europeia. Quando os portugueses e os espanhóis vieram para o novo continente, das 16 universidades da Europa, 9 estavam na Península Ibérica. Então, não foi o domínio do imobilismo medieval da época das trevas. No Brasil, sim. Na América Espanhola, na América Hispânica, não. O primeiro jornal das Américas surgiu 100 anos antes do primeiro jornal brasileiro, que teve que ser lançado em Londres pelo Correio Brasiliense, porque o Hipólito José da Costa era amigo do príncipe real. No Brasil, ele não podia ter feito isso. A censura se estabeleceu no Brasil para censurar os jornais que ainda não existiam. Mas a junta, um ano antes, já tinha se instalado. Então, nós tivemos um desapreço pela liberdade, pela diversidade de opiniões, pela livre expressão do pensamento. Nós sempre tivemos desapreço, sempre perseguimos isso. Daí a nossa dificuldade de transformar a tenra planta da democracia numa árvore frutífera e forte. O Patrone, então, foi uma antevisão, um ensaio do que viria. Mas tem uma coisa importante para já desfazer as antimemórias da cabanagem. A cabanagem foi a única das revoltas do Império, do Segundo Império, do qual ela foi a maior, indiscutivelmente, que culminou com a instalação do governo popular. 3 presidentes cabanos, o Malcher, o Vinagre e o Angelim. Então, isso tudo é exaltado como uma revolução popular que conseguiu essa façanha, que nenhuma outra obteve. Alguns mais exagerados dizem que a cabanagem foi a precursora da revolta da Comuna de Paris de 1871, o que é totalmente desproposital. De verdade, os cabanos tomaram o poder. Tal a revolta, tal a mobilização armada que eles conseguiram pelo grau de exploração a que estavam sujeitos. Não havia outro caminho, a vida ou a morte. Não tinha outro caminho. Mas eles não souberam o que fazer do governo. Não fizeram nada revolucionário, nada diferente, nada que modificasse a estrutura da vida na Amazônia. Tudo continuou mais ou menos igual, agravado por esse morticínio, por esse espetáculo de sangue, de hemorragia desatada, que foi não só a parte de revolta e estabelecimento do governo rebelde, mas, sobretudo, a pacificação, entre aspas, comandada pelo Marechal André, barão de Caçapava, que tinha umas contas a acertar com o passado dele como presidente da província, que saiu daqui expulso.
escorraçado e voltou para ajustar as contas. E ajustou de uma forma impiedosa, embora ele fosse um grande administrador. Aqui na frente de Belém, na Baía do Guajará, foi instalada uma corveta defensora, que era um presídio sobre a água. E todos os dias, alguns dos presos morriam, de inanição, de doença, de fome. Foi a repetição, em escala menos dramática, mas muito maior, daquele triste espetáculo dos 226 mortos do Brigue Palhaço, que foram atirados no porão e jogado cal virgem, e eles se morreram, a maioria se estraçalhando um ao outro pelo desespero de ser sufocado e não ter água. O espetáculo da corveta defensora não tem essa dramaticidade, mas morreram milhares de pessoas na corveta. Então, o período de pacificação, eu ainda não tenho a quantificação exata, mas desconfio que foi mais sangrento do que o período da revolta. O que diz muito sobre a atenção do poder central nacional num Estado nacional fictício, numa federação falsa como a nossa, que não pode mais prosseguir, sobre uma região dominada como a Amazônia. A cabanagem, ela teve esse momento de irrupção violenta em que as principais autoridades da província foram mortas e seus corpos ficaram expostos por bom tempo. As pessoas passavam, cuspiam, chutavam. E o intrigante é que o governador da província era um maçom. E a maçonaria foi o braço vanguardista do Império, da República, do Império, da Independência, em todo o Brasil, menos em Belém, menos no Pará. A sede da maçonaria foi destruída e o chefe maçom foi morto, que era o presidente da província. Então, é um componente que mostra que não se pode deduzir a história da Amazônia da história nacional. Durante muitos anos, a Fundação Getúlio Vargas calculou as contas regionais como o resultado das contas nacionais. Ninguém calculava as contas regionais, calculava-se as contas nacionais e o que sobrasse das contas nacionais, Rio Grande do Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, era a Amazônia. Então, era por resíduo. E a Amazônia sempre foi tratada por resíduo, apesar de representar 65% do território nacional. E apesar de todas as lendas de que ela é prioridade nacional. Só se entende a cabanagem nesse contexto de uma guerra contínua para a exploração dos recursos naturais da Amazônia, não de uma forma desimportante. Há uma tendência de considerar que a Amazônia não tinha relevância econômica. E, no entanto, teve a Companhia do Comércio do Grão-Pará e do Maranhão, que só não foi de maior sucesso porque o Pombal caiu. Porque o Império Português já estava realmente nos últimos suspiros e já era apenas um capitão do mato da Inglaterra. Mas a Companhia de Comércio importou milhares de escravos e a sua pauta comercial era ampla, envolvia, inclusive, a primeira grande cultura comercial da Amazônia, que foi o cacau. Outro mito, que é esse do governo, os cabanos constituíram um governo revolucionário. Eles não foram isso, e basta ver a documentação primária que existe no arquivo público para ver que os atos foram atos meramente burocráticos. E quando... Aliás, é preciso lembrar também que o grande ideólogo da cabanagem, que foi o Batista Campos, que era um padre, morreu de uma forma quase irônica, dia 31 de dezembro de 1834, ou seja, uma semana antes de eclodir o movimento com o qual ele se empenhou tanto, ao fazer a barba, se cortar e gangrenar. E como ele estava fugindo, estava sendo perseguido,
ele não pôde se tratar e morreu. Quando fizeram a exumação do corpo do Batista Campos para colocá-lo lá no monumento da cabanagem, os ossos, quando chegaram os ossos para inumar lá naquele monumento, estranhamente ele estava de sandália havaiana. Perguntei, será que ainda fabricava sandália havaiana? Perguntei para a pessoa que estava lá, fabricava havaiana naquela época? Então, é essa carnavalização que compromete a possibilidade da gente ter uma indicação séria. A maior história da cabanagem foi escrita pelo Barão do Guajará, que é dono daquele casarão maravilhoso, do lado daquele casarão horroroso da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que serve de sede ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, onde não havia uma coleção completa dos motins políticos escritos pelo dono da casa. E o Domingos Antônio Arraiol, para uma certa corrente de historiadores dogmáticos, não podia ser considerado sério, porque o pai dele, um português, foi assassinado pelos cabanos. Esse tipo de história e de historiador se diz intérprete da verdade, arauto da verdade, ignorando que os homens têm carne e osso. Os homens não são tipos ideais, os homens não são criações abstratas de um intelecto. Os homens são pessoas contraditórias, complexas. E os motins políticos, dos quais nós só tivemos 2 edições, e a última foi de 1970, poderiam ter reeditado nos 180 anos, os motins políticos são uma das maiores histórias que se escreveu no Brasil. E nós devíamos honrar o Domingos Antônio Arraiol pela capacidade que ele teve, 30 anos depois da cabanagem, de escrever um livro como esse. Infelizmente, esses 5 volumes originais, que na reedição foram 3, eles terminaram em 1835. Não porque ele não tivesse advertência histórica, é porque o segundo, o que seria o 6º e 7º volumes, a segunda parte dos motins políticos, ele carregava com ele quando o navio onde ele viajava naufragou perto de São Luís do Maranhão e ele perdeu todos os manuscritos. Para azar nosso. Porque até hoje a principal fonte de informação sobre a cabanagem é essa obra, que foi editada com desleixo pela Universidade Federal do Pará em 70. Porque você está lendo o texto principal e vem uma nota de rodapé. O rodapé avança 7 páginas na frente e você tem que voltar depois para retomar a leitura. E isso é cansativo e, de certa forma, compromete um pouco a compreensão global. Eu acho que ninguém compreende direito os motins políticos com uma leitura. É quase impossível, por causa dessa forma arcaica e tola de editar o livro, para não ter trabalho na edição. Então, nós precisamos de uma edição nova, de um livro tão importante da história do Brasil, para um historiador tão isento quanto ele. O Barão, que todos usam e poucos citam nas suas obras, desde então, talvez 1 ou 2 livros tenham surgido com informações novas. O que mais se faz é a interpretação de interpretação. O Barão disse ter ouvido, ele pôde ouvir pessoas que participaram da cabanagem, porque quando o pai dele foi assassinado, ele era criança, que uma pessoa disse que a Inglaterra, que era a maior potência do mundo nessa época, tinha a maior marinha, e ainda tem uma das maiores marinhas do mundo, mandou aqui 3 navios, comandados por um capitão Strong, para cobrar satisfações de quem estivesse no governo da província, eles não sabiam quem estava, porque um navio comercial inglês, o Clio, tinha sido assaltado em Salinas, onde ele tinha que pegar, e como ainda se pega o prático, e sobrou apenas o grumete. O resto tudo foi morto e o navio pilhado. E a maior parte da carga do navio eram mosquetões, porque existia aqui um grande comércio. Aliás, existiam mais consulados estrangeiros em Belém dessa época do que hoje. O consulado da França, o consulado dos Estados Unidos, da Inglaterra, funcionando ativamente.
uma das principais fontes. Nós temos hoje representações consulares, na maioria das vezes. Temos cônsul mesmo Japão, do Suriname, da Venezuela, da Guiana, da Guiana Francesa, mas proporcionalmente, Belém era muito mais bem servida de consulados, fora as representações, consulado português, que era fortíssimo naquela época. O consulado americano era muito mais forte do que hoje, por incrível que pareça. Então, é uma informação importantíssima sobre a cabanagem, está na correspondência do serviço diplomático, acreditado aqui em Belém. Então, o capitão Strong entrou e teria ido. O presidente que estava no poder era o último dos presidentes, o Eduardo Nogueira Angelim, 23 anos. E a lenda diz que o Strong exigiu uma salva de 21 canhões e que fosse hasteada a bandeira inglesa e baixada a bandeira brasileira, e convidou o Angelim a proclamar a independência da Amazônia sob protetorado inglês. E até hoje, sobretudo nos dias de carnaval, essa história é repetida. E não é verdade. Certo dia, de 11 anos atrás, um pesquisador, o David Cleary, estava pesquisando a história do ouro no Foreign Office, o Ministério das Relações Exteriores, em Londres, quando encontrou a correspondência do cônsul da Inglaterra em Belém, que é de uma família que ainda hoje está aqui, a família Hesketh, e o embaixador na Inglaterra, e o almirantado e o comando naval da Inglaterra na América, que era estabelecido em Barbados. E essa correspondência mostra que a Inglaterra tinha tudo, se quisesse, para transformar a Amazônia num protetorado, numa colônia inglesa. Porque, num certo dia, o chefe de governo do Brasil, que era o paulista Diogo Antônio Feijó, padre, que governava o Brasil numa regência una, porque Dom Pedro ainda era criança, não tinha ainda maioridade, e ele convocou o embaixador inglês, no Rio de Janeiro, e disse para o embaixador que ele pedia ao embaixador que a Inglaterra enviasse 1000 homens ao Pará para reprimir a cabanagem, que o governo faria vista grossa, que eles poderiam matar os paraenses que resistissem e que ele faria o mesmo pedido para a França e, por incrível que pareça, para Portugal, do qual o Brasil tinha se desgarrado 13 anos antes. O embaixador na Inglaterra mandou correspondência para o ministro das Relações Exteriores, que era o Lord Palmerston, e disse: não vamos aceitar essa proposta. Primeiro, porque ela é feita em caráter confidencial, não é oficial. Segundo, porque mesmo que nós aceitássemos, teria que passar pela Assembleia Provincial, e ela certamente não aprovaria. E ele não disse, mas eu digo, que era melhor para a Inglaterra explorar a Amazônia sob o governo brasileiro do que sob um governo colonial inglês, como ele fez na Índia. Não é que a Inglaterra respeitasse a soberania nacional. A Inglaterra estava se lixando para a soberania dos países. Ela estava na Índia. Mas, do ponto de vista econômico, da rentabilidade, era melhor que o governo fosse brasileiro. Porque as nações dominantes do mundo, eu acho que elas nunca encontraram um governo tão dócil, tão corrupto, tão descomprometido com o país quanto o brasileiro. Então, o raciocínio foi pragmático da Inglaterra. E o capitão Strong, sem saber disso, mandando correspondência para o seu almirante, o contra-almirante, que era o chefe da esquadra naval em Barbados, disse: eu conversei com o Eduardo, ele chama só de Eduardo, e com 150 fuzileiros navais eu acabo com essa festa, para ver a incompetência do Exército Imperial Brasileiro à base de corsários, à base de soldados de aluguel, principalmente alemães.
Então, o Strong disse, não preciso de 1000 homens. Ele não sabia desse detalhe. Ele disse apenas que, com 150 fuzileiros navais, ele derrubava o governo cabano, matava os cabanos que fossem necessários e restabelecia o poder legal. Então, a Inglaterra não internacionalizou, não tornou inglesa a Amazônia porque não quis. E vejam só uma comprovação disso, que acaba com esse negócio da tese do autor César Ferreira Reis, da cobiça internacional permanente, que não se realizou porque os brasileiros não deixaram. O Banco do Brasil foi instalado no Rio de Janeiro, com a vinda da família imperial portuguesa, em 1808. O Banco do Brasil se instalou no Brasil, em Belém, em 1908, exatamente um século. Em 2008, quando o Banco do Brasil comemorou na bela Estação das Docas o centenário da sua instalação em Belém, eu disse para o gerente o seguinte: o senhor não devia comemorar, porque o senhor levou um século para chegar na Amazônia. Ela não fica tão longe do Brasil. Então, quem financiou a borracha? O Banco de Londres. Quem foi pioneiro no crédito aqui? O Banco de Londres. Quem dominou o esquema aqui? O Banco de Londres. E nós achamos que anulamos essa história derrubando o prédio da Booth Line aqui na Presidente Vargas. Uma vez eu estava no museu lá em Londres, Museu da Naval, e aí eu disse para o diretor do museu que tinha prédios estilo colonial inglês em Belém. Aí ele disse, eu não sabia. Tem o da antiga Port of Pará, que é a ENASA, a atual CDP. E ele foi ver num catálogo que ele tinha lá, e aí verificou realmente, eles não sabiam. Aí ele disse, eu vou mandar fazer um trabalho sobre essa presença arquitetônica inglesa, que nós não temos isso registrado aqui. Mas eu vou lhe mostrar um negócio que você não sabe. É que, durante a Segunda Guerra Mundial, os ingleses fizeram um cadastro geral de Belém. E eles identificaram os possíveis quinta coluna nazistas aqui e que prestavam serviços de informação que permitiam aos submarinos alemães nazistas abater os navios brasileiros, sobretudo navios mercantis, né? E alguns nomes ilustres estavam nessa relação. Então, qual era a ideia da Inglaterra em conjunto com os Estados Unidos? Se essas pessoas continuassem a atuar, elas seriam presas pelas autoridades inglesas e americanas, porque não seriam presas pelas autoridades brasileiras. A cabanagem, ela é uma lição de história profunda. Mostra que o povo tem um limite de tolerância, e esse limite de tolerância sempre foi ultrapassado. Que não tenham ocorrido as outras cabanagens, talvez não na mesma dimensão, que hoje seria totalmente impossível, dada o controle direto do poder central, mas, pelo menos, essas revoltas seriam muito mais constantes e a gente teria a percepção real de quando elas ocorrem, o que nós não temos hoje. Hoje, esse morticínio, esse esmagamento, essa exploração são de forma muito mais sutis do que antes, mais persistentes. Também ela mostra que a Amazônia ela tem uma rara possibilidade que não tiveram os países africanos e asiáticos no século anterior, graças à existência de uma contra-informação no mundo de informação controlada. O Marx dizia que o mesmo trem que levou o colonizador inglês à Índia o levaria de volta. Que a modernização é o elemento chave, é a pedra de toque numa relação entre colonizados e colonizadores. Que é preciso modernizar para eliminar o agente modernizador que explora o agente modernizado. Colônias não têm história se não conseguirem sincronizar os acontecimentos à sua percepção. O que realmente está sendo feito, aquilo que nós percebemos. A distância entre o momento do acontecimento dos fatos e o seu conhecimento é incrivelmente
distanciado, apesar da internet. A história da Amazônia ela é tão grande e hoje tão vinculada ao mundo que nós não percebemos que, se a borracha foi o segundo produto de exportação do Brasil, depois do café, o minério de ferro era o principal produto de exportação do Brasil até a queda da China, que compra 70% do minério de ferro do Brasil, e do que é exportado, 80% sai da Amazônia. Que a receita acumulada do minério de ferro já é muito maior do que o da borracha. Que nenhum município da Amazônia, na época da borracha, ocupou a posição que Paraupebas ocupa hoje, de o maior município em saldo de divisas do Brasil. Mas também nós nunca imaginaríamos, por mais satânicos que nós tivéssemos sido, que São Félix do Xingu seria o município brasileiro que mais cabeças de gado tem, quando era evidente a sua vocação florestal. Para que essas 2 milhões de cabeças de gado se estabelecessem, era preciso derrubar a floresta. E era preciso que essa filosofia que se repete no Brasil ao longo de séculos, da ocupação do território nacional pela pata do boi, pareça ser escrita pelo próprio boi, porque dispensa a elucidação dessa diretriz. A Amazônia da cabanagem, com esse número incrível de 2 milhões de mortos, ela clama pela nossa compreensão, pela nossa memória, pela nossa elucidação, pelo nosso combate cultural, porque nós não queremos mais que haja novas cabanagens, mas o que nós não queremos mais é que hajam causas de novas cabanagens. Muito obrigado.